Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um estudo do Mistério da Profecia. Nós temos investigado o livro do profeta Daniel e temos descoberto coisas sensacionais e extraordinárias que são aplicáveis justamente ao século XXI, ao nosso tempo. Eu tenho certeza que cada vez que a Bíblia é aberta na sua casa, os anjos de Deus fazem da sala da sua casa, da sua cozinha, do seu quarto, do seu carro, fazem deste ambiente um lugar sagrado onde Deus está se comunicando com você. E eu fico extremamente feliz em saber que estes canais de comunicação são possíveis hoje para que haja também uma comunicação entre o seu coração e a vontade de Deus. Seja muito bem-vindo e a gente vai seguir hoje fazendo a nossa conexão entre as profecias e as visões já aqui abordadas partindo do livro de Daniel. Nós vamos estudar hoje o capítulo 8 e eu quero que você pegue a sua Bíblia para que a gente possa dar uma analisada nesta nova visão, a terceira visão profética do livro de Daniel. E eu quero que você analise comigo essa terceira visão. Pega lá, por favor, a sua Bíblia, coloque ela bem perto de você. Se tem a sua família, chame para juntinho aí, para vocês assistirem juntos e avançarem no conhecimento da Bíblia, tá bom? Caso seja o seu primeiro contato com este modelo de abordagem, ou com este vídeo, você pode voltar aí na página e pesquisar lá os vídeos anteriores para você entender o contexto desse estudo de hoje, ok? Se é a primeira vez que você está assistindo, não se atém apenas a esse estudo de hoje, nós temos outros estudos, pelo menos mais 5 estudos aí já disponíveis. Você pode voltar lá e acessá-los para você ter essa visão do todo do livro de Daniel, ok? Abra comigo, por favor, no capítulo 8 do livro de Daniel. E enquanto você abre, eu quero te lembrar que está disponível aí o Instagram para você fazer conexão conosco. Você pode mandar as perguntas aí no chat mesmo, no YouTube. Você pode mandar lá no Instagram, nesse Instagram que aparece para você aí agora. Você pode mandar para a gente uma dúvida, uma ideia, algo que você descobriu, algo que te impactou, ou mesmo alguma coisa que você achou diferente e você deseja conhecer mais. Por favor, faça esse contato conosco e nós estaremos muito felizes em poder atender você, ok? A Bíblia já está aí? Abra comigo então, livro de Daniel, capítulo 8. Eu vou ler do verso 1 para frente. Diz assim, olha. No ano 3º do reinado de Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tivera a princípio. Ou seja, esta é uma visão subsequente à visão dos 4 animais do capítulo 7. Verso 2, quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidadela de Suzã, que é província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Verso 4. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Vi-o chegar perto do carneiro e, enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. De um deles saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Até aqui é suficiente por momento, deixa a sua Bíblia aberta aí. Nesta parte da profecia, como eu te disse, essa já é a terceira visão profética do livro de Daniel,
Agora Daniel vê 2 animais. E por que ele enxerga 2 animais nessa visão? Porque a ênfase que a profecia vai dar é na atividade do chifre pequeno, sobre o qual nós já vamos ler, mas que já esteve presente no capítulo 7. Então você tem o leão representando a Babilônia no capítulo 7, você tem o urso que tinha um dos lados maior do que o outro, também no capítulo 7, representando a Medopérsia, você tem o leopardo de 4 cabeças, e você tem um animal terrível e espantoso que tem 10 chifres, e de entre os chifres surge um chifre pequeno, que se torna grande. Daniel agora, partindo do princípio da repetição, lembra que eu te disse? 95% do que está na profecia apocalíptica é aquela que está presente em Daniel e Apocalipse, que descreve tanto os dias do profeta, mas com ênfase no tempo do fim. Esse tipo de profecia se vale muito dos elementos simbólicos. Deus parte do simples para o mais complexo, do conhecido para o desconhecido, e a repetição é o mecanismo usado por Deus a fim de ensinar a seus filhos. Então agora Deus vai repetir só uma pequena seção daquilo que já estava no capítulo 7, que é o bode e o carneiro, para dar ênfase na atividade daquilo que não ficou tão claro no capítulo 7, que foi o chifre pequeno. E agora fica muito mais claro ainda o contexto no qual o chifre pequeno age, esse poder que irrompe ali do território romano, ele atinge os filhos de Deus e ele atinge também o próprio Deus. Essa é a intenção do chifre pequeno e Daniel vai deixar isso mais claro agora. Vamos à descrição do que este carneiro e este bode representam. Voltando, no capítulo 7, a Medopérsia era representada pelo urso que tinha um dos lados maior do que o outro. E logo após vinha o leopardo de 4 cabeças. Esses são os 2 impérios novamente aqui representados, ok? Se você quer ter a percepção mais clara disso, venha comigo no capítulo 8 até o verso 20, porque o anjo vai dar a explicação para Daniel e o próprio anjo vai nominar esses animais. Olha comigo aí, olha. Versículo 20. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual à que ele tinha. Então veja que o próprio anjo está nominando e identificando estes reis. A profecia apocalíptica ela recorre a símbolos para ensinar verdades maiores, e na profecia apocalíptica, animal e também chifre é um representativo de rei ou de reinos, conforme o próprio anjo está descrevendo. Nós lemos aí do verso 1 até o verso 9, e nós já percebemos que Daniel está vendo um carneiro que tem 2 chifres, os 2 chifres são grandes, mas um é maior do que o outro. Se você voltar ao capítulo 7, você vai se lembrar que o urso que representa, que é o correlato do carneiro no capítulo 8, ele tem um dos lados maior. Além disso, o urso tinha 3 costelas na boca, e aqui o carneiro ele dá amarradas para o ocidente, para o sul e para o norte. A correlação é clara aqui. E esses 2 chifres, que são grandes, mas um maior do que o outro, representam, como já foi descrito no capítulo 7, que o Império Persa inicialmente era um império menor, fez a coalizão com os medos, e posteriormente os persas se tornaram maiores ainda. Então os persas eram menores, e após a coalizão os persas cresceram e se tornaram maiores do que os medos, a ponto de todo o império ser reconhecido como o Império Persa e não Medo-Persa. Bom, este império já estava venceu o Egito, venceu a Lídia, venceu a Babilônia, as 3 regiões geográficas para onde esse carneiro estava dando marradas, estava guerreando. E agora, no auge do seu poder, ele percebe um império que vem surgindo velozmente. O bode, ele é peludo e ele vem voando, ou seja, ele vem sem tocar a terra, ele vem muito rápido. Lembra do leopardo que tinha 4 asas? Veja que o leopardo já é um animal rápido, com asas, que na profecia indica também velocidade. A velocidade com que esse império avançava era extraordinária. Novamente, o bode, para fazer a correlação com o capítulo 7, ele vem sem tocar o chão,
e ele então encontra o carneiro, ou seja, os gregos guerreiam contra os persas a partir de 334 a.C., e sob a liderança de Alexandre o Grande, eles travam 3 batalhas, e então, no final dessas 3 batalhas, na verdade, no ano 331, os gregos vencem os medo-persas e agora se tornam a grande potência de toda aquela região. A Bíblia continua descrevendo que esse chifre grande que havia na cabeça do bode representava o seu rei. Como já fizemos a menção no estudo passado, esse grande chifre representa o seu grande imperador, Alexandre o Grande, e quando ele morreu, no auge do seu governo, do seu reinado, ali entre 32 e 33 anos de vida, o Império Grego foi repartido entre os 4 principais generais de Alexandre o Grande. E então todo o Império ficou dividido nas 4 regiões geográficas, norte, sul, leste e oeste. E esse Império dividido, essas 4 regiões, não eram tão fortes, obviamente, como eram fortes sob a liderança de Alexandre o Grande. E a partir do ano 758, veio surgindo um pequeno império chamado Império Romano, e ele vem avançando, até que por volta do ano 168 eles derrotam os gregos. E então o reino romano começa a se formar e se estabelece até chegar no ponto em que nós conhecemos na história bíblica, de já estar dominando, inclusive, sobre Jerusalém. A Bíblia vai dizer, no verso 9, que de um deles, na sua versão, pode estar descrito que de um dos chifres saiu um chifre pequeno. Esta tradução ela é um tanto quanto tendenciosa. Por quê? Porque quando nós pesquisamos no original bíblico, no hebraico, não existe a palavra chifre. Porque se o chifre pequeno nasce de entre um dos chifres dos 4, nós estamos contrariando o capítulo 7, que diz que o chifre pequeno, que é o mesmo já apresentado aqui, ele nasce depois das 10 tribos, aqueles 10 chifres na cabeça do animal terrível e espantoso que representava Roma. Aqui, nesta versão, ou na versão que você está usando aí, acaba dando a entender que o chifre pequeno ele surge antes do 4º animal, que seria o Império Romano. Por isso, faz necessário aqui se lembrar que nessa correlação bíblica, no início do verso 9, de um dos chifres saiu um chifre pequeno, precisa acontecer com um substantivo plural mais próximo. No verso 8, está escrito assim, o bode se engrandeceu sobremaneira e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, representando aqui Alexandre o Grande, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis, representando os 4 generais que dividiram o reino, para os 4 ventos do céu. Então, nós temos 2 substantivos plurais aqui. Nós temos os 4 chifres e nós temos também os 4 ventos do céu. Na gramática hebraica, sempre é necessário que a correlação feita, neste caso, quando você omite o substantivo, seja com o substantivo plural anterior, imediatamente anterior. E o substantivo plural imediatamente anterior não são os chifres, são os ventos. Então, de um deles, ou seja, de um dos ventos, de uma das 4 regiões geográficas, de onde os 4 generais dividiram o reino, surge um chifre pequeno, justamente porque, como eu descrevi, o Império Romano veio dominando, aquele Império Grego já não era mais tão forte, porque estava dividido em 4 regiões, e à medida que veio dominando, se estabeleceu. O chifre pequeno, então, que já existia no estágio embrionário desde os dias de Paulo, conforme ele descreve lá em 2 Tessalonicenses, estava ali se desenvolvendo sob a égide do Império Romano. De um daqueles 4 ventos ele vem surgindo e agora nós vamos passar a descrever as ações do chifre pequeno, porque esta é a intenção do capítulo 8. Veja comigo aí, a partir do verso 10, por favor. De um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus, a alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército, dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo.
o exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora? Visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados. Ele me disse: até 2.300 tardes manhãs, e o santuário será purificado. Aqui nós descrevemos, ou pelo menos a Bíblia descreve, a atividade do chifre pequeno. Agora entra de maneira mais clara nesse cenário o elemento santuário. Durante a saída dos israelitas do Egito, ainda no deserto, Deus ordenou que eles construíssem um santuário. No capítulo 25 de Êxodo, no versículo 8 e no versículo 40, a Bíblia apresenta esse modelo que Deus deu a Moisés, dizendo: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. E então, no versículo 40 do capítulo 25 de Êxodo, Deus diz que faça conforme o modelo que eu te mostrei. Ora, se o de Moisés era um modelo, uma réplica, existia um original para a réplica. E é exatamente este original que está sendo atacado pelo chifre pequeno. Quando Deus estabeleceu o santuário, primeiro chamado de tenda da congregação ou tabernáculo do deserto, depois veio a ser o templo construído de Salomão, quando Deus estabeleceu aquela estrutura com todo o seu ritual, Ele estava ensinando às pessoas, aos seus filhos e ao seu povo, como Ele salva. E naquela rotina do santuário, Deus estava mostrando que Ele não salva com base nos méritos do ser humano e nem naquilo que o ser humano pode fazer. Deus estava mostrando que todo o mérito da salvação pertence a Ele. No santuário, nós tínhamos o sacerdote, o sumo sacerdote, ambos representando a Jesus, com atividades distintas, mas representando a Jesus em duas fases do ministério intercessor de Jesus. Nós tínhamos no pátio o altar de sacrifícios e a bacia ou a pia da purificação, com a água da purificação. O altar de sacrifício, obviamente, representando o sacrifício de Cristo. A pia, o próprio Jesus vai dizer: eu sou a água da vida. Um exemplo tanto para o Espírito Santo quanto para o próprio Jesus. Entrando, nós temos o primeiro compartimento coberto do santuário. No lugar santo, você tem ao lado direito a mesa com os pães da proposição. Do lado esquerdo, você tem o candelabro com as 7 lâmpadas que nunca se apagavam. E à frente, perto da cortina que dividia esse compartimento do terceiro, você tinha o incensário que representava a oração dos filhos de Deus. Lá dentro do lugar santíssimo havia a arca da aliança, dentro da arca as tábuas dos 10 mandamentos, a vara de Arão que floresceu e uma porção do maná. E por cima da arca, uma tampa que era chamada de propiciatório. E ainda havia os anjos esculpidos em ouro, como se estivessem olhando para dentro da arca. Todo esse simbolismo nós vamos amadurecer na próxima semana, no próximo estudo. Mas eu preciso dizer a você que toda a estrutura do santuário apontava como uma seta para a pessoa de Jesus Cristo e para o ministério de intercessão que Ele faz em favor de todo filho de Deus. O chifre pequeno está atacando frontalmente não só o povo de Deus, mas ele ataca o próprio Jesus Cristo, o próprio ministério de intercessão. Esse chifre pequeno, ele tem 2 nuances. Ele tem 2 atividades principais. São 5, na verdade, apresentadas aqui. Mas 2 delas eu quero destacar. Ele tem uma nuance horizontal, que é a perseguição ao povo de Deus. Ele afeta os filhos de Deus e os santos. Mas ele tem também uma nuance, uma atividade vertical, porque ele ataca o próprio Deus. Diferentemente dos outros impérios, tanto o babilônico, o medo-persa, o grego e o romano, que tinham as suas nuances políticas, este chifre pequeno ele tem uma nuance política, horizontal, e ele tem uma nuance religiosa, a nuance vertical. Ele persegue os filhos de Deus porque os filhos de Deus desejam obedecer a Deus e não a ele. E além disso, ele ataca o santuário. Ele tenta roubar de Jesus, conforme a Bíblia descreve.
Ele rouba de Jesus o lugar que só a Cristo pertence. Semana que vem nós vamos desenvolver um pouco mais essa atividade e quando é que termina esse processo todo de lançar a verdade por terra e pisá-la, conforme a Bíblia descreveu. Mas hoje eu preciso dizer a você que há um poder religioso que teve a sua nuance política, que perseguiu os filhos de Deus, porque esses homens e mulheres desejavam apenas obedecer à palavra de Deus. Esse poder tenta tirar de Jesus o seu ministério intercessor. Não existe ninguém que possa fazer intercessão ou mediação entre o homem e Deus, a não ser aquele que morreu pelo homem. Aquele que ficou entre a ira de Deus e o ser humano pecador. Este é Jesus Cristo. Não existe santo, não existe santa, não existe Deus secundário nem super-homem que possa se colocar entre Deus e o ser humano. Apenas Cristo, que foi o sacrifício. Apenas Cristo, que é o sacerdote e sumo sacerdote. Apenas Jesus Cristo pode interceder por mim e por você. Você estava perdido. Toda a humanidade estava perdida. Mas porque Deus amou o mundo, Ele deu o seu Filho para morrer em seu lugar. Porque Deus amou o mundo, Jesus entrou no tempo e no espaço para vir buscar você. Na Bíblia, toda a ação de Deus está correlacionada com a vinda dele e a sua salvação. Na verdade, as vezes que Deus entrou na história de maneira específica, sempre estiveram relacionadas com uma ação salvadora deste Deus. Há um poder que tenta perdoar pecados, que tenta se colocar no lugar de Jesus, que recebe confissões, uma vez que a Bíblia descreve que apenas Deus pode ouvir nossas confissões e, além disso, apenas Deus pode perdoar os nossos pecados. A Bíblia toma para Cristo o direito de ser o nosso intercessor. Sabe por quê? Porque foi Cristo quem morreu, ou antes ressurgiu. E Ele pode garantir que você não só seja perdoado, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo, Ele é o Senhor do universo. Jesus Cristo é o Deus que consegue livrar todo ser humano de qualquer cilada, de qualquer vício, de qualquer amarra. Não há vício que Cristo não seja capaz de tirar, de te libertar. Não há condição na qual o ser humano esteja que o nosso mediador seja insensível. Ele nunca dá as costas. Ele nunca abandona. Ele nunca deixa você. Não faz sentido ninguém ou nenhum poder, nenhuma instituição religiosa tentar tomar o lugar do Cristo, porque foi Ele quem morreu, ressurgiu. Foi Ele quem intercede, quem intercedeu por você na cruz. E é Ele quem intercede hoje. É Ele quem intercede hoje para que você tenha acesso ao Pai. O Pai está ansioso para encontrar você novamente. O Filho continua recebendo ataques de um império que tenta roubar o lugar dele. Mas sabe de uma coisa? Todas as vezes que você diz, Deus, por que o sofrimento? Todas as vezes que você olha ao céu e diz, Pai, perdoa-me pelos meus pecados. Todas as vezes que você pede misericórdia a Deus num momento de desespero, todas elas, o Filho chega diante do Pai, apresenta as mãos feridas e diz, Pai, perdoa-lhe. Pai, atende. Pai, cura. Pai, responde. Porque foi por ele, foi por ela que eu morri. Jesus está chamando você para um relacionamento com Ele. Não existem grades na religião de Jesus. Ela não aprisiona. Se relacionar com Ele produz, ao contrário, liberdade. Jesus deseja que você abra o seu coração, que você venha correndo em direção a Ele, dizendo, Senhor Jesus, eu dou o lugar principal do meu coração para o Senhor. Eu te entrego a minha vida. Seja o meu Deus, seja o meu Salvador. Se você não vier para Jesus, para onde você vai? Qual é a outra opção?
O que essa vida oferece de oportunidades? O ser humano vai nascer, se desenvolver, reproduzir, envelhecer e morrer. Precisa existir algo maior do que esta vida. A vida não pode ser apequenada por nossas ações, porque ela já é curta demais. Querido e querida, se você está caminhando hoje numa direção oposta à apontada por Jesus, sabedoria é dar meia volta e voltar correndo em direção a Cristo. Sabe por quê? Porque os homens e mulheres que caminharam na direção oposta à de Jesus acharam o nada, acharam a sepultura sem esperança. Jesus, o que está sendo atacado por um poder que tenta roubar dele o seu lugar, ele continuou firme e inabalável. E quando esse processo terminar, ele virá com poder, majestade e glória para olhar nos seus olhos, assim como eu estou olhando agora, para dizer: meu filho, você acreditou em mim, você veio para mim quando eu te chamei, agora vem para casa, vem viver eternamente, porque de perto de mim você nunca mais sairá. Este mundo é mau, a vida vai conduzir a tragédias e a sepultura no final. Jesus é aquele que garante, o seu mediador garante, que ainda que você desça a sepultura, você vai ressurgir para uma vida eterna ao lado dele. Eu creio que essa é uma boa proposta, não é? Você aceita? Quer que Jesus seja o seu mediador? Quer que ele seja o seu confidente? No ouvido de quem você confessa as suas dificuldades? Quer que Jesus seja o seu amigo que te abraça nos momentos difíceis e que compartilha da sua alegria nos momentos de euforia? Ele está disponível para você. E eu creio que você o aceita. Fico feliz por isso. E espero, em breve, conhecer você pessoalmente e estar com você nas águas, para que você seja batizado em nome deste Cristo que está salvando você. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde, que Ele faça a luz da face dele resplandecer sobre você, até aquele dia quando Ele vai olhar nos seus olhos para te chamar como filho, para herdar a vida eterna. Que Jesus te abençoe e te guarde, hoje e sempre. Grande abraço. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém, porque voltar pro frio gelado que destrói e abandonar os braços de amor do Pai, porque insistir no que te faz tão mal, no que te rouba a paz. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem
Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Junto de Cristo existe sempre um bom lugar, onde calor e abrigo podes encontrar, onde sua vida pode retornar, sua força e seu deixar pra depois.